Olá, amados. Hoje, dia 6 de junho de 2019, então vamos dar continuidade aqui ao vídeo da Camila, né? Camila Barros, a missionária Camila Barros, a pregação que abalou o mundo, tá? Que ela tá aqui falando sobre Daniel, né? Quando ele foi preso, né? Levado cativo para a Babilônia, ele e os seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abidnego, que inclusive eles mudaram o nome, né, desses, né, que até hoje eles fazem isso, já é costume da Babilônia, né, de fazer isso. Então eles mudaram os nomes, né, de todos, né, ali. E eles também fizeram isso com o nome do nosso Salvador, né? Então você vê que essa prática vem de muito tempo, tá? Peraí. Nossa, agora tá difícil, hein? Peraí. Ah, não. Eu queria mostrar tudo. Vamos lá, filhinho. Nossa, gente, eu queria mostrar. Peraí, agora foi. Isso, agora tá bom. Então, vamos lá. Continuar aqui, tá? Mas está todo mundo no mesmo palácio. Está todo mundo no mesmo palácio, mas não são iguais. Bom, para atrapalhar, né? É um grande desafio para a maioria das pessoas. E no trabalho, essa habilidade ajuda muito no desempenho. Mas nós somos da mesma faculdade, são da mesma faculdade, mas não são iguais. E eu vou mais além, me perdoe se eu assustar alguém, mas tem verdades que assustam. Talvez alguém até diga, não, mas somos da mesma igreja, mas nem sempre somos iguais. Veja, somos da mesma igreja, mas não somos iguais. Ok, beleza. O que ela quer dizer aqui é o seguinte: nós somos da mesma igreja, mas tem uns que estão na igreja, mas não estão andando de conformidade com a igreja, com o que a religião quer. Só que quando ela fala somos da mesma igreja, ela está direcionando aqui ao templo físico. Nós somos da mesma igreja. Qual igreja? A Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Porque essa igreja aqui é dele, não é do Criador. Então, mas a nenhum momento ela fala, nós somos a igreja. Nós somos o templo, mas ela está levando a mensagem de dizer somos da mesma igreja, mas nós às vezes não somos, mas nós não somos iguais. Ou seja, as pessoas são da mesma igreja que vai nessa igreja aqui, mas tem uns que vai nessa igreja que tem compromisso aqui com a igreja aqui, que leva a sério as coisas que a igreja fala, que o pastor fala, é dizimista, é ofertante, e toma ceia, e faz todos as obras de Deus, né, que a igreja aqui impõe, as obras de Deus como sendo, né, a obra que nós temos que fazer aqui no templo físico, que é dar dízimo, dar oferta, ir a ciclo de oração, subir monte, entendeu? Todas essas obras, né, que eles falam aqui na igreja, mas tem uns que são da igreja e são da igreja verdadeiramente aqui nesse templo físico que ela está falando, porque estão cumprindo realmente com o que a igreja fala. E tem outros que são da igreja aqui, tá? Porque ela falou, todos são da mesma igreja, mas nem todos são iguais. Ou seja, porque o igual que ela quer falar que tem uma parte que está aqui na igreja que está cumprindo todos os protocolos dessa igreja. E os que não são iguais são aqueles que vão aqui à igreja, tá? Que são dessa igreja. Ela falou bem claro, somos da mesma igreja, mas não são iguais por quê? Porque são aqui dessa mesma igreja aqui, mas não estão cumprindo com o que está na igreja, ou seja, na cabeça dela está no mundo, porque a pessoa não tem compromisso com essa igreja aqui, que ela é dessa igreja, mas não tem compromisso de seguir o que essa igreja fala, tá certo? Só que em nenhum momento ela fala, nós somos a igreja, nós somos o templo. Quando ela fala somos a igreja, amados, aqui, ela não quer dizer que nós somos a igreja, no entendimento. Mas ela está falando na igreja, somos a igreja, mas na igreja aqui, o templo físico, a igreja, a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, do Silas Malafaia. É nesse ponto que ela está falando, entendeu? Estou falando dos hebreus, dos judeus. Eles foram criados nessa cultura. E o método inteligentíssimo
Então vocês vejam que ela está passando a mensagem, né, de Daniel e dos companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego para o tempo de hoje, o tempo de hoje, né? Ou seja, a Babilônia, então, é o mundo. E o que é o mundo? O mundo é onde as pessoas vivem, os mundanos, porque segundo ela, os mundanos são aqueles que não estão na igreja, tá certo? Só pra gente entender, ela não falou de mundano, tá? Mas, só pra gente entender, a mensagem dela é a seguinte, Daniel e o povo, ele foi levado cativo, né, pra Babilônia. Então, esse cativo na Babilônia, a Babilônia que ela está falando é o mundo. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram letrados. Então, eles tiveram a mesma iguaria do rei. Aonde? No mundo, na Babilônia, que é o mundo. Só que o que ela disse que eles não se contaminaram com as iguarias do rei, eles não participaram da cultura da Babilônia, que aqui é o mundo que ela está falando. Então, o que ela está querendo dizer é o seguinte, é que eles estão no mundo, mas eles não são do mundo porque eles não estão assim, na cultura, não estão ali seguindo comendo a iguaria do rei, né, dos príncipes, não estão vivendo ali em conformidade com aquela comunidade, com a Babilônia, tá? Só pra gente entender, tá certo? Então o que acontece? Isso é muito chato. É toda hora isso. Olha só, é muito chato isso, gente. Eu tenho que ver um antivírus pra cá. Então, o que acontece? Então, na cabeça dela, ela tá botando pros dias de hoje. Mas aí ela agora levou a pessoa a entender que o Sadraque, Mesaque e Abednego para os dias de hoje, e o Daniel, eles estão cativos na Babilônia, que é do mundo, mas eles não estão no mundo. Ou seja, o mundo que eles não estão é aqui. Então ela quer levar que as pessoas que são aqui da igreja não estão no mundo, estão na igreja. Tá certo? Só que as pessoas que são da igreja, quando ela fala as pessoas que são da igreja não são iguais, eu sinto muito dizer que tem muitas pessoas que são da igreja, da mesma igreja, são da mesma igreja, mas não são iguais. Esse mesma igreja que ela está falando é que o templo físico dessa igreja, tá certo? Ciro Malafaia. Só que o que ela quer dizer é o seguinte, que tem pessoas na igreja que eles estão cativos no mundo, tá? Por quê? Porque nós vivemos neste mundo. Então, na cabeça dela, todos nós vivemos neste mundo, mas que a mente não é cativa, ou seja, a mente não foi cativa de sair da religiosidade, da religião, de estar cumprindo o que a igreja fala para cumprir. Então, essas pessoas estão no mundo, o corpo está no mundo, está preso no mundo, mas o entendimento, a mente, ela fala mente, ela não fala nem entendimento, ela falou mente, o coração, tá certo? Não está preso ao mundo, está preso aos atos religiosos que a religião fala para fazer. Então as pessoas estão ali cumprindo atos religiosos. E muitos são da igreja, muitos são da igreja, como ela falou, e não são iguais, ou seja, estão na igreja, na mesma igreja, mas eles não estão cumprindo esses atos no mundo, ou seja, eles estão na igreja, mas eles na verdade são do mundo porque não estão cumprindo o que a religião quer que cumpra. Vocês estão entendendo? A mensagem dela, onde ela quer chegar? Só que no entendimento do Espírito, todos esses que estão aqui, independentemente de... Todos são da igreja aqui, tá? Estão todos no engano, por quê? Porque são da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Ciro Malafaia. Mas todos estão no mesmo engano, por quê? Porque não são o templo do Espírito e não estão andando no entendimento. E a Ruxa é o pastor. Tá certo? Ele é o caminho, ele é a porta. Mas estão na porta larga da religião. Então todos aqui, independentemente de não serem iguais, como ela falou na mente, né, no coração, de estar cumprindo atos religiosos, todos esses, mesmo cumprindo atos religiosos, como aqueles que vão sem compromisso na igreja, que simplesmente vão, estão no mesmo engano. Por quê? Porque estão no engano da religião, não estão no verdadeiro Deus, no entendimento do Espírito. Tá certo?
Babilônia é quebrar essa cultura. Inserir a sua cultura para que elas se fundam. Então veja, eu acredito que vocês estão entendendo. O que ela quer falar é o seguinte, que as pessoas vão na igreja aqui, porque ela disse, nós somos da mesma igreja, mas ela não fala, nós somos o templo, nós somos a igreja, mas nós somos da mesma igreja que instituição, tá? Então o que ela quer dizer é o seguinte, é que a Babilônia, que é o mundo, ele quer impor sua cultura, ou seja, ele quer impor que a pessoa não siga a religião. Não siga, porque quando ela fala, amados, da Bíblia, ela não está falando de seguir o que está na Escritura conforme a Ruth nos ensinou. Mas é seguir, ler a Bíblia no cunho religioso, porque ela está cega. Então, na cabeça dela, o que está cumprindo, que está na Bíblia, tipo, jejum, oração, orar, né? Mas orar em voz alta, sendo que na Bíblia o orar é no entendimento, é você que ora, você não ora com as pessoas, você ora pelas pessoas e não com as pessoas, né? Então é diferente. Aí, por exemplo, tem o jejum, você tem que jejuar, porque aqui eles impõem o jejum, que é ato religioso. E sendo que na Escritura o jejum, o verdadeiro jejum, é a gente alimentar o faminto, a gente dividir a comida com o faminto, a gente vestir o nu, entende? Esse é o verdadeiro jejum. Mas o jejum para eles aqui é a pessoa deixar de comer, de beber água, para matar a carne e o espírito está vivificado. Isso não existe. Isso não existe. Então, ou seja, tomar Santa Ceia, né? E sendo que na Escritura diz que, e a Ruxa mesmo disse que ele não tomará mais do vide, desse vinho, e ele tomará novo conosco no reino de Yahweh. Então vocês vejam que o que ela fala de seguir o que está na Bíblia, né? Tipo assim, é seguir o que está na Bíblia segundo o que a religião ensina, não segundo o que a Escritura está escrito e conforme Yahushua nos ensinou. Então vocês vejam que está totalmente contrário. O que ela leva é na religiosidade, tá certo? Ela fala, nós somos a igreja, mas a igreja é que templo de pedra, mas não no sentido espiritual da pessoa sair do templo e ser o templo. Tanto é que ela está no templo físico. Entendem? Ele quer fundir. Eu quero que eles tenham o que é meu e eu também possa usufruir daquilo que é deles. Mas quando o Senhor chamou a Israel, ele disse, vocês não vão se misturar. E é engraçado porque no tempo de hoje, só de começar a ministrar uma palavra assim, alguém já rotula e diz religiosa, preconceituosa. Veja como a aplicação é muito parecida com o que vivemos no dia de hoje. Você veja que ela mesmo disse, quando a gente fala uma mensagem assim, as pessoas logo falam religiosa, preconceituosa, porque na verdade ela está pregando a religião e não o andar no espírito. E não o andar conforme a Ruxa ensinou. Tá certo? Mas ela está pregando realmente o andar conforme a religião quer que a pessoa ande. Você veja bem aqui, ó. Não usa brinco, não usa batom. Ela acha que isso vai ser espiritual. Então as pessoas têm que colocar, né? Eu não tô assim, amados, eu não tô criticando ela não. Pelo contrário, eu estou até muito triste de ver o engano que essa menina está aqui nesse meio. Porque você vê, ela não usa brinco, não usa batom, porque ela acha que isso é espiritual, que ela é mais espiritual por não usar brinco, batom, essas coisas. Tá certo? Assim, tipo, ela não sente bem, não é que ela acha que ela é melhor que os outros, que as pessoas usam brinco e batom. Não é isso. É porque ela não se sente bem usando brinco e batom. Ela acha que não agrada a Deus usando brinco e batom. Porque eu sei disso porque eu era da Nova Vida e tinha uma garota lá na Nova Vida, né? Que ela ia na Nova Vida, ela gostava da Nova Vida, ia na Nova Vida, mas ela não usava brinco, não usava batom, não usava calça, entendeu? Essas coisas. Eu perguntei pra ela, vem cá, você aqui da Nova Vida, a Nova Vida não tem nada contra a pessoa usar um brinco, usar um batom, por que você não usa? Ah, porque eu não me sinto bem. Eu sinto que Deus não se agrada. Então, assim, as pessoas usam ok, mas eu não uso porque eu não sinto legal de usar, que eu sinto que Deus não se agrada disso. Entende? Então, eu não estou falando que ela usa brinco e batom para ser mais espiritual que os outros, não é isso. É que na mentalidade dela, ela não se sente bem, ela acha que Deus não se agrada dela usar brinco e batom.
Não tá entendendo? Então você vê o engano que ela tá, a cegueira espiritual que ela tá. Mas que Deus se agrada dela ir a um templo cumprir atos religiosos. E sendo que, na verdade, o Altíssimo não está em templos feitos por mãos humanas, e ele também não habita em nenhuma religião, e ele não aceita nenhum ato religioso. E isso aqui de nos abrir com batom é ato religioso também. Entende? Então vamos continuar. O texto vai dizer que vai lhe dar a porção do manjar do rei. Gente, não é lavagem. É a comida que o rei come, é o vinho que o rei bebe. Quem entende isso, diga amém. Só que o texto vai dizer que Daniel toma uma decisão, porque santificação é decisão. Separação é decisão. Consagração é decisão. Vida com Deus é decisão. Reconheceu? Decide. Daniel vai decidir não se contaminar. E ele não influencia nenhum dos seus amigos. A decisão é dele, porque salvação é individual, posicionamento é individual. Vai decidir no seu coração. Não se... Só, amados, que ela está falando na decisão, mas é na decisão no cunho da religião, e não na decisão da pessoa sair do engano da religião e seguir aí a rucha no entendimento do Espírito. Mas ela sempre está levando aqui na decisão da pessoa ir à igreja, porque a pessoa é da mesma igreja, a denominação, tá? Mas da pessoa se decidir a andar conforme a religião quer que ande e não andar no entendimento do Espírito. Você está entendendo? Então ela também desconhece o que é realmente viver uma vida no Espírito, andar no Espírito. Por quê? Porque ela bota tudo físico como espiritual. Tá certo? Contaminar com os manjares do rei. Aí você diz, como assim se contaminar? A impressão que dá é que o hebreu não colocava nenhum pedaço de carne na boca. A impressão que dá é que um judeu jamais colocaria vinho à sua língua. Mas você conhece a história e sabe que isso não é verdade. Um judeu pode beber sim o vinho. E quantas vezes os hebreus também comiam tipos específicos de carne, mas comiam. Então aqui o texto não é o que pode ou não pode. Sim, Daniel podia beber vinho. Sim, Daniel podia comer carne. E por que ele decidiu então não se contaminar? Por que o texto denomina isso como contaminação? Um judeu pode comer carne? Sim. Um judeu pode experimentar o vinho? Sim. Por que então que ele não vai experimentar o vinho dos caldeus, a bebida da Babilônia, a carne dos caldeus? Porque ele não pode administrar o preparo daquela comida. A contaminação não está no que se come, mas em como é feito. Veja, quando um hebreu, por exemplo, um judeu, decidia comer carne, ele precisava respeitar toda uma herança levítica para que ele pudesse comer aquela carne de acordo com os preceitos divinos e não ferisse os princípios de Deus. Quando ele fosse beber o vinho de igual forma, exatamente da mesma maneira, há todo um preparo, só que aqui ele é cativo. E é por isso que eu digo, não deixa o glamour da Babilônia te enganar. Porque eles te oferecem tudo o que eles têm, sobre a perspectiva de aqui você é igual. Não, não é igual. Aqui você quer que eu seja como você e não me dá liberdade para eu ser eu. Então não vem me dizer que é igual. Você quer que eu seja como você, mas não aceita que eu seja como eu sou. Então você vê que ela está levando a mensagem para isso, tipo, que a comida aí é a contaminação do mundo, ou seja, mas na cabeça dela, porque a pessoa está no mundo, mas a pessoa não é igual ao mundo. Por quê? Porque a pessoa tem que ser igual ao que a religião diz para ser. Mas ela em nenhum momento diz que nós não somos do mundo, porque nós somos o templo do Espírito, nós andamos no Espírito. Não, mas é andar segundo o que a religião quer que ande. Não se contaminar com o mundo, com as coisas do mundo, mas você está praticando o que a religião quer que pratique. Entende? Ela está levando a mensagem para isso. E não o que está na escritura da gente andar no entendimento do Espírito. E da gente ser o templo e não ir a templo. Tá certo? Então está totalmente contrário da escritura, porque ela desconhece. Ela entende a escritura, a Bíblia. Ela entende a Bíblia, porque a Bíblia tem a contaminação. Por quê? Porque a Bíblia, a pessoa lê capítulos, epígrafes e versículos, e aí a pessoa não vai entender o que a escritura está dizendo. Então ela está levando a pessoa a seguir o que está na Bíblia conforme a religião. Só que ela não leva a pessoa a seguir o que está na escritura conforme a Ruxa deixou escrito. Mas é seguir o que está na Bíblia conforme a religião.
Então isso é não se contaminar, como ela está falando. Só que não se contaminar é a pessoa não se contaminar com as iguarias da religião. Tá certo? Porque a religião é o engano. A religião é a comida estragada. Mas é a pessoa andar no espírito e não na religião. Vamos continuar. Quem está entendendo disso, diga amém. Veja isso. Então, quando Daniel decide, e o termo é contaminação para não comer desse manjar, não é que ele não podia, é que hebreu não tem acesso à cozinha de caldeu. Então ele não tem como administrar a maneira correta para comer o que ele come. É por isso que Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu conheço todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Comer ele pode, por que você não come? Porque eu não posso comer o que eu não sei como é feito. Não, ele não administra, ele não tem autonomia para mexer na carne, ele não tem autonomia para mudar o vinho, ele não tem autonomia para escolher a faca, ele não tem autonomia para queimar as vísceras à parte, ele não tem autonomia para separar a parte nobre e dar de... Não, ele não tem, e por não poder administrar, ele prefere não comer. Aí qual é o nome disso? Falando a grosso modo, dentro dos dias de hoje, para todo mundo entender, o nome disso é regime. No campo nutricional, você vai ver duas vertentes, o regime e a dieta. Você vai perceber que não são a mesma coisa. O que é a dieta? A dieta é aquilo que é utilizado pela maioria, porque é a maneira mais moderada e lúcida de se perder peso sem o efeito sanfona. Pessoas normais, pessoas comuns, fazem a dieta, adotam a dieta dentro do sistema nutricional. Atletas, por exemplo, não costumam ter dieta, costumam fazer regime. Porque tem alimentos, dependendo de época de competição, que eles não podem comer moderadamente. Eles simplesmente têm que cortar do cardápio. Irmã, qual é a diferença? Você não vai gostar, mas eu vou falar. Hebreu faz regime, caldeu é dieta. Por isso é a porção do manjar do rei. Você acha o quê, irmão? Eu estou falando de rei, é um sistema nutricional. Você acha que no palácio se come qualquer coisa? Não, é bem escolhido e é muito bem ordenado. E qual é a visão da dieta? Falando a grosso modo para todo mundo entender... Dieta é aquela visão, pode-se comer de tudo, desde que se coma moderadamente. E regime? Regime não. Dependendo do que você é, e me parece que aqueles que querem ir para o céu não são comuns. A Bíblia diz que aquele que é do Espírito tudo discerne, mas quem não é, não. Aquele que é do Espírito tudo discerne e dele nada é discernido. Mas quanto ao homem natural, não pode entender as coisas do Espírito porquanto é carnal. Então você vê, ela está levando a mensagem a dizer que a dieta é aquele que come de tudo moderado. E o regime é aquele que corta. Mas o que ela quer falar é o seguinte, é que aqueles que fazem regime corta, aqueles que fazem regime é aqueles que são da igreja. Mas da igreja, tudo está levando que são da igreja, templo físico. Então faz regime, ou seja, corta. Não anda, não come o que o mundo come. Tipo assim, não vive conforme o mundo, que é do lado que é a pessoa que não está na igreja, que não vai à igreja, que não é da igreja. Entende? Tipo assim, as pessoas que são da igreja aqui do templo físico, porque tudo ela está levando a isso, a ser da igreja do templo físico. Ela não está falando no campo espiritual, ela está falando tudo no físico. Então, na cabeça dela é o seguinte, as pessoas que são da igreja têm que fazer regime, ou seja, tem que cortar com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, tá certo? É no campo de cortar com o prazer do mundo e estar no mundo, porque a pessoa vive no mundo, mas não está no prazer do mundo, mas está no prazer da religião, ou seja, daqui do templo físico, da religião. Porque ela não está falando do espírito, ela está falando da religião. Ela está falando mundo e religião. Tá certo, amados? Ela está falando do espírito, porque ela não conhece o espírito, andar no espírito. Então, quando ela fala carnal aqui, o carnal que ela está falando é no sentido da pessoa estar na carne, estar no mundo. E o espiritual é a pessoa estar aqui no templo físico seguindo religião. Só que, na verdade, tanto esses que estão aqui, espiritual, segundo ela, seguindo a religião, quanto aqueles que estão no mundo,
que não segue a religião, todos eles estão na carne. Por quê? Porque estão no físico. Quando a Escritura fala carne, tá? Não andar na carne, vocês são carnais, vós não sois espirituais, mas sois carnais. Quando a Escritura fala isso, esse carnal não é assim, é o pecado da carne em si, mas é o pecado da pessoa estar na carne, no físico, está olhando com os olhos carnais. Ou seja, aqui, o templo físico, ela está olhando como se fosse espiritual, mas na verdade ela está olhando a visão carnal, mas ela pensa que é espiritual. Por quê? Porque isso aqui tudo é físico, a pessoa precisa ver com os olhos físicos para poder crer. E é isso que a Escritura diz, bem-aventurado, que a Ruxa disse, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, ou seja, que não vê com o olho carnal, mas que vê com o olho do Espírito. Tá certo? Com a visão espiritual, e não vê com a visão carnal, mas vê com a visão espiritual. Mas aqui ela está vendo tudo com a visão carnal, mas ela está botando como se fosse espiritual, mas não é. Por quê? Porque todos esses que estão aqui, independente de estar cumprindo atos religiosos ou não, estão na visão carnal, estão na carne. Por quê? Porque não estão no espírito. É porque eles dependem de tudo físico. E no templo físico, eu ouvi uma missionária, Camila, que é física, adorar no físico, dar dízimos e ofertas. Todos esses atos irão um culto, para prestar um culto físico. Todos esses atos físicos, na verdade, são carnais. Por quê? Porque as pessoas estão olhando a visão carnal e não na visão espiritual, que é a pessoa ser o templo, ouvir o líder que é Yahushua, o pastor que é Yahushua, não um líder religioso. Então isso tudo é no entendimento. Então quando a gente crê no entendimento, nós ouvimos a instrução do Espírito que habita em nós no entendimento. Nós somos guiados no entendimento e não no físico. Nós somos guiados pelo Espírito e não no físico. Tá certo? Mas ela que desconhece o que é andar no Espírito. Ela anda no físico, praticando atos religiosos, pensando que atos religiosos estar no Espírito. E na verdade tudo isso aqui é carne. Tá certo? Tudo isso aqui é carne. Por quê? Porque ela está olhando na visão carnal e não na visão espiritual. Vamos continuar. O regime corta, a dieta mantém desde que seja moderadamente. Agora, diga para mim se não é esta influência que a Babilônia quer trazer sobre os filhos de Judá. Pode fazer de tudo, desde que se faça moderadamente. Só que Paulo vai dizer, eu não corro como corre qualquer um. Veja a visão do cara. A visão dele é atlética. Perdoe o cara, é coisa de carioca. A visão dele não é do perfil de uma pessoa normal. Ele vai caminhar e fazer uma alusão bíblica em cima da visão de um atleta, consciente do nível de renúncia que ele tem que fazer para chegar aonde ele deseja. Então ele vai dizer, eu não corro como quem corre qualquer um. Eu corro como quem deseja o prêmio. O que ele está dizendo é, eu não quero nadar para morrer na praia. Se eu tiver que cortar, se eu tiver que renunciar a alguma coisa, eu vou renunciar. Mas Paulo, você não é igual a todo mundo? Não, eu estou no meio de todo mundo, mas sempre aqui eu fui chamado. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei de onde eu vim. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde eu estou, mas eu sei ainda melhor aonde eu quero chegar. E se para chegar aonde eu quero, eu tiver que renunciar, eu vou renunciar. Se eu tiver que para chegar aonde eu quero cortar, eu vou cortar. Eu quero que você entenda, essa é a visão do regime da dieta. Na dieta pode... Então, amados, ela botou o exemplo aqui de Paulo, né, o Shaul. Beleza, mas o que ele renunciou? Ele renunciou à religião. Ele saiu do engano da religião e foi para Yahushua, que é o caminho. Tá certo? Então vocês vejam que ela está falando renúncia, mas a renúncia aqui é da pessoa praticar atos religiosos. E na verdade Paulo, o Shaul, ele renunciou à religião, tanto que ele disse que tudo que ele aprendeu na religião ele tem como esterco. Quando a gente lê o capítulo todo, que tem vídeos que eu li, o capítulo todo, a gente vê que ele está falando da religião, que é esterco, que é merda, cocô. Segundo ele, tudo que ele aprendeu ele tem como esterco. Então, o que ele renunciou é isso. E quando ele fala eu corro,
né? Para o prêmio, correr como? No entendimento, sair, correr rumo ao Espírito, andando no entendimento, tá certo? Rumo a Sião e correndo do engano da religião, fugindo do engano da religião, porque ele não está mais cumprindo atos religiosos, mas ele está assim, andando, correndo para alcançar o prêmio. Qual é o prêmio? É a vida eterna. Entende? Só que aqui ela está levando as pessoas a entender que o renunciar é a pessoa renunciar às coisas do mundo, os prazeres do mundo, mas está aqui na religião. E sendo que o apóstolo Shaul, ele saiu do engano da religião, tá certo? Ele saiu do engano da religião e foi para Yahushua. Se de tudo desde que se faça moderadamente no regime, tem-se que cortar alguns alimentos. Não é o tipo de mensagem que a igreja contemporânea da última hora gosta de ouvir, porque eles amam o Jesus que é lindo. Jesus é lindo e eles só pregam Jesus, só pregam Jesus, só pregam Jesus, mas não falam o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 24, aonde ele ensinou como é que ele quer que ande com ele, como é que ele quer quem quer chegar na... Tá, é Mateus 16, 24 que ela falou, né? Porque ela tá falando que fala de Jesus realmente. Todos eles falam de um Jesus diferente. Não é? Eles não falam de Yahushua, o da Escritura. Eles falam de Jesus que está na Bíblia. Então vamos lá, Mateus 16, 24 que ela falou. Vamos ver o que está escrito aqui. Mateus 16, 24. Então disse Yahushua a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si o seu madeiro e siga-me. Exatamente, é isso aí. Então, veja bem, aí aqui diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas é por amor de mim, não é por amor a uma religião. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem que recompensa da sua alma? O que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá no esplendor de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Veja, dará a cada um segundo as suas obras. Quais obras? Porque no que a Camila está falando, tá? Ela está dizendo que Yahushua falou: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim... não, é isso aqui que ela falou, desculpa. Então disse Yahushua a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si o seu madeiro e siga-me. Beleza. Só que aqui... Ela fala: se alguém quiser vir após mim, mas o vir após Yahushua que ela está falando, que ela fala de Jesus, é ir na religião, adorar ele na religião, praticar atos religiosos. É isso que ela está falando. O renunciar é você deixar de seguir o mundo, segundo ela, que não é a religião, e você renunciar a si mesmo e seguir o que diz a religião. Tá certo? Ela está levando a isso. Só que, na verdade, se alguém quiser vir após mim, né, o que Yahushua falou é sair da religião e ir para Yahushua, não seguir atos religiosos. Renuncie-se a si mesmo, ou seja, renuncie-se a si mesmo, o seu próprio eu, renuncie-se ao engano da religião e vá para Yahushua. Tá certo? Pegue, tome sobre si o madeiro, o seu madeiro, ou seja, o sacrifício, tome sobre si o sacrifício que Yahushua fez e vá a ele, siga ele, não atos religiosos. E aí aqui está dizendo: porque o Filho do Homem virá no esplendor de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Mas qual é segundo as suas obras? Qual obra ele está falando? A obra do amor ao próximo, porque ele mesmo disse, os 2 mandamentos que ele disse, né? O primeiro grande e maior mandamento é este: amarás a Yahushua de todo o teu coração, de toda a sua alma, ou seja, de toda a alma, de todo o seu ser e de todo o seu entendimento. Tá? E o segundo é semelhante a este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, segundo as suas obras aqui que ele vai falar, as pessoas não vão ser cobradas as obras do ato religioso, porque essa obra de ato religioso não salva ninguém.
A salvação vem pela fé em Yahushua. Mas o que ele vai cobrar vai ser segundo a obra que nós praticamos ao próximo. Tá certo? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Certo? Mas estes não provarão a morte aqui, a morte no entendimento. Tá certo? Pode ser também a morte física, mas ele está falando primeiro, não provarão a morte no entendimento. Pode até ser a morte física, que a pessoa às vezes realmente vai ter uns que vão ver ele vindo e não vai morrer fisicamente, não vai experimentar essa morte, mas ele está falando também da morte no entendimento, tá? Então vamos ver o que ela vai falar aqui nesse. Entende, amado? Então esse aqui que ela está falando, que Yahushua falou, se alguém quiser vir após mim, é ir após a ele, não é ir após a religião. Renuncia a si mesmo, ou seja, sai da religião e vem para mim. Renuncia o seu eu, o seu querer e a religião, vá para mim, porque ele não está nem em templos e nem em religião, tá certo? Então vamos ver o que ela vai falar aqui. Vocês vão ver que ela vai falar em atos religiosos, como que se Yahushua falasse isso, para cumprir atos religiosos, não está no mundo, mas está na igreja e praticando atos religiosos. Vamos ver o que ela vai falar. Veja. Na pátria de onde ele vem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que perdendo a sua vida por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. O que o Senhor está dizendo é, quem quer vir para ganhar, já perdeu. Mas quem decidir cortar para vir, já ganhou. Já ganhou. Pega na mão de quem está ao seu lado. Segura na mão dessa pessoa. Vambora, galeria. Segura na mão dessa pessoa. Só, amados, que vocês vejam que ela está levando para a religião. Ela não está levando seguir a Yahushua, mas seguir o que a religião diz. Entende? Só que está do seu lado. Sacode ela e diga para ela, eu quero ganhar. Eu tô correndo para ganhar. Tô pagando preço para ganhar. Eu tô orando para ganhar. Veja, eu estou pagando preço para ganhar. Qual o preço? O preço da religião. E sendo que Yahushua pagou o preço por nós não temos mais dívida nenhuma. O escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado. É assim que está na escritura. Entende? Então Yahushua ele pagou o preço, ele sacrificou. A gente não precisa pagar preço nenhum. O que nós precisamos é receber a salvação que Yahushua nos deu, tá certo? E seguir a ele em liberdade. Foi para isto que Yahushua foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes, não voltemos ao jugo da escravidão. Ou seja, mas aqui é o jugo da escravidão, é o jugo da religião. Mas aqui ela está falando de pagar o preço. Pagar o preço como? Indo em templos físicos, cumprindo atos religiosos, se sacrificando, pagando o preço. Ou seja, se pagar o preço aqui é sacrifício. E sendo que Yahushua, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o sacrifício, o único sacrifício, fez de uma vez por todas. Então o sacrifício dele, ele aniquilou a nossa dívida ali, ele pagou o preço, ele pagou com o sacrifício que foi ele. Então a gente não precisa pagar preço nenhum. Mas aqui ela está falando de pagar preço. Ou seja, está anulando, como se o sacrifício de Yahushua não fosse perfeito, não fosse único. Entende? Você vê a cegueira que ela está. Ou seja, a pessoa tem que pagar o preço. E sendo que Yahushua já pagou esse preço. Tá certo? Olha, veja, o escrito de dívida que havia contra nós. Veja. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Eu já li várias vezes esse texto com você, mas eu sempre esqueço. A escrita de dívida. De dívida que era contra nós. Vamos ver onde está escrito. Colossenses 2. Aqui, ó, Colossenses 2,14. Vamos lá. Colossenses 2,14.
Aqui, ó. Amado, vamos ler. Vamos ler. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Yahweh Pai e de Yahushua, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está escondido em quem? Em Yahushua. Porque a gente só conhece quando a gente vai para Yahushua, aí que ele mostra, né? Eu digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém vos engane aonde? Na religião. Você tem que sair da religião e estar em Yahushua. Por quê? Ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Yahushua. Como, pois, recebeste o Senhor Yahushua, assim também andai nele. Não está dizendo para ir a um templo, aceitar a Jesus e estar na religião. Eu aceitei a Jesus e ir para um templo, para a religião, não. Como recebeste o Senhor Yahushua, assim também andai nele, andai em Yahushua, no entendimento do Espírito, não na religião. Porque ele não está em religião. Arraigados e sobreedificados nele. Nele quem? Em Yahushua, não numa religião, não no templo físico, mas em Yahushua. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nem nela abundando em ações de agradecimentos. Ensinados por quem? Por Yahushua. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Presa sua onde? Na religião. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, veja, segundo a tradição dos homens, ou seja, segundo o que a religião quer. Que os homens impõem sobre a religião, em cima da religião, para a pessoa seguir. Tá certo? Porque a pessoa que vai no templo físico, amado, não estão em Yahushua, estão seguindo tradição de homens. Tá? Então, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Yahushua. Então, vocês veem, segundo a tradição dos homens, que é na religião, a religião está segundo os rudimentos do mundo. Porque tudo está ligado, amados. As religiões vieram da maçonaria. Então está tudo ligado, está todos no engano. E não segundo Yahushua, porque nós temos que andar em quem? Nós temos que andar em Yahushua. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeitos nele. Nele quem? Em Yahushua. Que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo de pecados da carne, pela circuncisão de Yahushua. Ou seja, você não está circuncidado na carne, ou seja, circuncidado na religião, mas nós estamos circuncidados pela circuncisão de Yahushua, ou seja, no entendimento, sepultados com ele no batismo. Qual é o batismo? É o lavar. Sepultados com Yahushua no lavar do entendimento. Não é nada físico. É no lavar do entendimento. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Yahu, que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitaste o quê? Ressuscitaste o nosso entendimento no espírito. E a nossa carne está mortificada. E o espírito está ressuscitado, vivo, vivificado em nós. Tá certo? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, quando nós estávamos mortos no pecado, ou seja, mortos no entendimento, praticando atos religiosos, porque atos religiosos é pecado. Por quê? Porque está cumprindo atos religiosos, a mesma coisa está dizendo que o sacrifício de Yahushua foi em vão, não teve efeito. Isso é pecado. Porque o sacrifício de Yahushua, ele foi de uma vez por todas. Ele fez de uma vez por todas, acabou. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a no madeiro. Aqui está a cédula, vamos ver aqui como é que está aqui. Colossenses 2,14, vamos ver. Colossenses 2,14. Colossenses, vamos ver como é que está aqui, 2,14. E anulou a conta da nossa dívida, ou seja, a gente não precisa pagar preço nenhum, amado, ele anulou, tá certo? E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Qual regulamento? A religião. Ele acabou com essa conta pregando-a no madeiro. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças aonde? Na religião, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o no madeiro. Ele removeu. O que é remover? Cancelou, anulou. Olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por quê? Prejudicial porque a gente obedecia a religião e não andava no espírito, né? Removeu inteiramente, encravando-o no madeiro, tá certo? Então aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós, né? O que tá aqui, né? Nessa tradução, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o no madeiro. Então vocês veem, removeu, anulou, cancelou, tá certo? Anulou, cancelou, ou seja, a gente não tem mais dívida nenhuma, acabou, agora no entendimento, tá certo? Agora aqui, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Yahushua, ou seja, que ninguém vos julgue por você não praticar atos religiosos. Tá certo? Por quê? Porque você está no corpo, nós estamos no corpo de Yahushua, no entendimento. Não é nada físico, não tem nada de religiosidade. É no entendimento. Ninguém vos domina seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, olha, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, esses que estão no engano da religião estão numa compreensão carnal e não na compreensão do espírito, de andar no entendimento. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Yahu. Tá certo? Porque nós somos ligados Aqui ele está dizendo o seguinte, que estão de balde inchado na sua carnal compreensão, ou seja, estão na religião, na compreensão carnal, e não ligado à cabeça. Qual cabeça? A cabeça que é Yahushua, no entendimento, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligadores, vai crescendo em aumento de Yahu. Ou seja, qual é o corpo que ele está falando? O corpo no entendimento, que é o corpo de Yahushua, a qual cabeça é Yahushua. Nós somos membros desse corpo, o corpo de Yahushua. Só que as pessoas, quando falam que são membros de Cristo, do corpo de Cristo, na verdade, eles estão falando membro do corpo de Cristo, mas o Cristo físico, que é da igreja, tem que ir numa igreja. Só que aqui nós somos membros do corpo de Yahushua, é no entendimento, é fora do engano da religião, entende? Se, pois, estás mortos com Yahushua, quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, se estás mortos na carne, na visão carnal, no seu ser carnal, tá certo? Morto com Yahushua, o rudimento do mundo, que esse rudimento do mundo é o que? Religião. Nós estamos mortos para o mundo e vivificados no entendimento. Porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseies. Ou seja, isso aí tudo é atos religiosos que ele está falando.
as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Veja, ele está falando aqui essas coisas do mundo, ou seja, até as pessoas que estão cumprindo atos religiosos no templo físico estão em doutrinas de homens, ou seja, estão no mundo, no engano da religião. Porque aquele que está que está neste mundo, mas que não pertence ao mundo, está realmente no corpo de Yahusha, no entendimento do Espírito, está no Espírito, não em doutrinas de homem, religião. Entende, amados? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Veja isso, aqueles que estão na religião estão na satisfação da carne e não andando no entendimento do Espírito. Então vocês vejam, isso que a Camila está falando de pagar o preço, esse pagar o preço não tem respaldo na Escritura. Por quê? Porque Yahusha, ele cancelou os de dívida que havia entre nós. Então nós andamos hoje no Espírito, é no entendimento, não é nada físico, não é na religião, nada físico. Entende isso, amados? Então vamos aqui continuar. Eu larguei macumba pra ganhar. Eu larguei heroína na veia pra ganhar. Eu larguei amante pra ganhar. Eu larguei cachaça pra ganhar. Larguei adultério pra ganhar. Maconha pra ganhar. Cerveja pra ganhar. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu vim pra ganhar. Orebaca soreha. Mas ela fala, vem para ganhar, mas no templo físico, na religião. Entende? É tudo ato físico e não no espírito, não no entendimento, porque ela não conhece o andar no espírito, que é no entendimento. Que segundo ela, tudo isso aqui, atos religiosos, é coisa espiritual, mas não é coisas carnais. Ela está na carne, na visão carnal e não na visão do espírito. Tá certo? Então, amados, quando eu falo carne, não é que ela tem pecado, tipo, cometendo esses pecados que o mundo comete. Não, ela está na carne, ela está na visão carnal. Ela tá na visão carnal como se fosse visão espiritual. Mas isso aqui tudo é carne, isso aqui é engano. É isso que eu estou falando, tá certo? É isso que a gente tem que entender. Ela está na visão carnal, ou seja, no engano da religião e não no espírito, né? Quero mandar um abraço aí para o nosso amado irmão Reinaldo, né, o amado irmão. Nós estamos juntos, eu te amo muito, viu, meu irmão? Que Yahusha te fortaleça sempre, tá? E a nossa amada irmã Joslaine também, te amo muito, viu, amada? Vamos continuar. Então, amados, vou dar a parada aqui nessa parte, né? Que ela tá falando essas línguas que ela não entende, que ninguém entende. Então, o negócio dela é o seguinte: o que ela tá falando a pessoa ir à igreja, tá certo? A pessoa é da igreja, da mesma igreja, tá certo? Mas a pessoa não é igual. A pessoa não pode ser igual, a pessoa não pode se contaminar, mas na verdade é tudo engano, porque a igreja que ela está falando de ser a igreja não é ser o templo do Espírito e sair do engano da religião, mas é a pessoa ir a um templo físico. Então esse é o engano da religião, tá certo, amados? Então que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha. Até a próxima.